Qual foi o estopim para o surgimento da vida no que ainda não era vivo? Um dos grandes mistérios da nossa civilização, que ainda não foi resolvido, e nem esperamos que seja resolvido muito cedo, é a origem da vida na Terra ou em qualquer outro lugar do universo. A ciência vem tentando compreender e desvendar este enigma, mas apesar de progressos surpreendentes, ainda há muito a ser descoberto. Em maio de 2021, investigadores do Centro Espanhol de Astrobiologia de Madrid descobriram no espaço interestelar da nossa galáxia os componentes que formariam as células mais simples conhecidas pela ciência. Essa descoberta chocou a comunidade científica, pois afinal de contas, sempre nos questionamos: como surgiu a primeira estrutura que se pode chamar de ser vivo em nosso planeta? Isso poderia acontecer em outros mundos? A vida veio do espaço, ou por acaso ela se formou aqui na Terra? Bom, se você ficou curioso para saber dessa descoberta científica que pode mudar tudo, e quer saber mais sobre a origem da vida, e outros assuntos que despertam sua curiosidade, te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho de notificações. Assim você apoia o nosso trabalho e recebe nosso conteúdo em primeira mão sempre que postarmos um vídeo novo. Atualmente, existem tanto as pessoas que acreditam no criacionismo, pregado por diversas religiões espalhadas pelo mundo, quanto os que acreditam nos estudos científicos, que nos dizem que a vida evoluiu de forma lenta e progressiva ao longo de milhares de anos. Já os nossos antepassados acreditavam em uma hipótese filosófica que remontam os tempos do Antigo Egito, dos primeiros povos hindus, na filosofia pré-socrática do grego Anaxágoras, e também entre os gnósticos. Esta hipótese já havia sido descartada repetidamente pela ciência ao longo dos séculos, mas sobreviveu através dos registros da história, e ficou conhecida como a teoria da panspermia. Hoje em dia, as coisas estão lentamente mudando sobre a aceitação dessa antiga hipótese filosófica. Isso porque nos resultados de diversos estudos e análises científicas feitas em meteoritos, gases e na poeira espacial interestelar, iniciada por investigadores da Agência Espacial Europeia, descobriu-se um fato incrível que coloca a panspermia novamente no centro de debates científicos sobre o surgimento da vida. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com essa filosofia antiga que parece não estar mais tão equivocada assim? E mais importante ainda, como ela se tornou mais relevante com as últimas descobertas científicas feitas no espaço recentemente? Alguns dos primeiros conceitos da panspermia na antiguidade defendiam que o cosmos inteiro está cheio de sementes, e que a vida na Terra se originou quando essas sementes caíram e germinaram em nosso mundo fértil. De acordo com a crença e mitos desses povos, as primeiras sementes que caíram e germinaram no solo do nosso mundo foram os deuses. Depois, estes deuses deram início às suas próprias criações, semeando o mundo com as diversas formas de vida que encontramos hoje. A versão moderna dessa hipótese, de acordo com a ciência, diz que a vida existe fragmentada em todo o universo e pode se transportar através do espaço de um lugar para o outro, pegando carona em meteoritos, gases e poeira estelar, ou até mesmo em uma sonda que enviamos para Marte ou qualquer outro lugar do espaço. Mas como seria possível a vida sobreviver a longas viagens de proporção espacial, sendo bombardeada constantemente por radiação e sobrevivendo aos impactos catastróficos na aterrissagem em outros mundos? Até certo tempo atrás, os estudiosos no assunto se concentravam em pesquisar o quão resistentes são as bactérias em ambientes extremos, e se isso poderia possibilitar que estas bactérias sobrevivessem a uma longa viagem no espaço. Questionado sobre isso, o físico britânico Brian Cox disse em uma entrevista: os micro-organismos, como bactérias e arqueias, ao longo de milhões de anos de evolução, puderam se modificar e se adaptaram a uma ampla variedade de condições. Isso significa que, hoje em dia, existem micróbios que podem sobreviver com uma gama variada de dietas como o enxofre, o amoníaco, o metal manganese com ou sem oxigênio. Alguns inclusive sobrevivem nas condições mais extremas que a Terra pode oferecer. Podemos usar como exemplo o Pirococcus furiosus, que prospera próximo aos vulcões escondidos no fundo do oceano, mais precisamente entre as placas tectônicas. A temperatura ideal para o seu crescimento ultrapassa os 100 graus Celsius, um calor que acabaria cozinhando a maioria dos seres vivos. Já o organismo antártico Psicrobacter frigidicola prefere ambientes mais frios como as geleiras da Antártida e seus lagos escondidos embaixo do gelo. Também se pode encontrar extremófilos em ácido quente ou sobrevivendo à dissecação em desertos cobertos de sal, como o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, que fica localizado na Bolívia.
Algumas dessas criaturas podem inclusive sobreviver e se adaptar a vários ambientes extremos de uma só vez, como por exemplo o Deinococcus radiodurans, que sobrevive tanto em águas termais nas regiões com atividades vulcânicas, como nas camadas de gelo do continente antártico. Este organismo sobrevive também à dissecação e é um dos organismos mais resistentes à radiação que conhecemos atualmente, podendo atingir um estado de hibernação quando estão expostos a estes extremos, até que haja as condições ideais para retornar à vida em seu novo ambiente. Tudo isso fez com que, no passado, os pesquisadores acreditassem que os organismos extremófilos, com sua incrível resistência, seriam provavelmente os organismos mais capazes de sobreviver e potencialmente colonizar os entornos hostis de outros planetas e luas. Mas é claro que para que isso seja possível, e estas bactérias saírem do seu estado de hibernação, seria necessário que houvesse algum líquido presente nesse novo ambiente. Mas como estas bactérias conseguiriam sobreviver a uma longa viagem pelo espaço? Até as bactérias mais comuns, quando estão expostas em condições extremas, podem entrar em um estado de letargia, criando espaços seguros rodeados de paredes grossas, que conhecemos como esporas. Estas esporas são como minúsculos pacotes de DNA bacteriano resistentes ao calor, ao frio, a ambientes secos, à acidez e aos raios ultravioletas que existem em abundância pelo espaço. Mas infelizmente para o Deinococcus, essa proteção não dura para sempre. Um dos grandes problemas de uma viagem espacial é o fato de que o espaço está repleto de radiação. Essa radiação destrói o DNA das bactérias aos poucos, o que significa que grupos de Deinococcus não sobreviveriam mais de 6 anos de exposição no espaço interestelar na forma de esporas. Como todos sabemos, 6 anos é um tempo muito curto quando falamos das distâncias entre sistemas planetários no universo. Para se ter uma ideia, o sistema planetário mais próximo do nosso sistema solar se chama Alpha Centauri, que está localizada a cerca de 4,3 anos-luz de distância de nós. Ou seja, uma bactéria só sobreviveria em uma viagem do nosso planeta até Alpha Centauri, se conseguisse de alguma forma viajar muito próximo da velocidade da luz até lá, o que seria quase impossível, mesmo pegando carona em nossos foguetes espaciais de hoje em dia. Então, se a teoria da panspermia estiver certa, como seria possível a vida se espalhar de um lugar para outro viajando por longas distâncias no espaço? Acontece que talvez não sejam as bactérias que cruzam esse limite das viagens interplanetárias, e sim os componentes que, quando estão juntos no mesmo ambiente e com as condições ideais, formariam as formas de vida mais simples que conhecemos. Uma descoberta surpreendente veio à tona quando o astrônomo Vitor Ravila, junto aos cientistas de Madrid, descobriram nesse ano de 2022 como se formou um dos componentes mais vitais para a vida como conhecemos, o fósforo, presente nos fosfolipídios das células. Os fosfolipídios são um dos principais componentes da membrana plasmática de todas as células, sendo assim, compõem as membranas das células de todos os seres vivos da Terra. A equipe publicou um estudo inicial no dia 25 de maio deste ano, no qual explica a descoberta do componente fosfolipídio, e nota também que a investigação indica que todos os componentes que formaram a sopa da vida podem ter tido origem em diferentes locais espalhados pelo espaço. Isso ajuda na confirmação da teoria da panspermia cósmica, que explica que estes componentes, ou blocos de construção da vida se preferir chamar assim, estavam e estão disponíveis em abundância no universo, mas está dispersada nos gases onde nascem as estrelas, e incrustada em rochas pelo espaço que deram origem ao nosso planeta há milhares de anos atrás. Os cientistas da Agência Espacial Europeia e do Observatório ALMA no Atacama descobriram que o fósforo se forma ainda no nascimento das grandes estrelas do universo e que chegou à Terra após uma viagem interestelar, pegando uma carona em cometas que cruzam o espaço. Assim como aconteceu com muitos dos outros componentes essenciais à vida, como a água, por exemplo, o fósforo chegou à Terra a bordo dos cometas. Também é possível que eles tenham deixado componentes orgânicos em outros corpos celestes, deixando por lá os ingredientes necessários para a vida surgir assim como surgiu na Terra, se encontrarem as condições ideais. Sem o fósforo, a vida como a conhecemos não seria possível. Este elemento faz parte da composição da cadeia de ADN, uma molécula guardada no núcleo das células e que arquiva em si todas as informações genéticas de um indivíduo. E como já foi dito antes, compõe também as membranas que envolvem as células para manterem suas organelas protegidas em seu interior.
Dois instrumentos de observação espacial estiveram envolvidos nessa grande descoberta. O primeiro a entrar em ação foi o telescópio mais conhecido como ALMA, no Observatório Chileno do Atacama, com 66 antenas que estuda as profundezas do espaço. Foi graças a esse mesmo instrumento que, no ano passado, conseguimos captar a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro, o ponto a partir do qual nada, nem mesmo a luz, consegue escapar da sua gravidade. Os cientistas apontaram o ALMA para uma região do espaço que é conhecida como berço de estrelas massivas, chamado AFGL 5142, na constelação de Auriga, e por lá encontrou uma estrela muito brilhante, nascida há pouco tempo, que está rodeada por uma densa nuvem de gases e poeira cósmica. Ao analisarem esse material, os cientistas descobriram que, quando a estrela recém-nascida emite correntes de gás para o espaço, abre cavidades na nuvem ao redor dela. Depois, os choques de colisão entre as partículas e a radiação emitida pela estrela fazem com que nas paredes dessas cavidades se formem moléculas ricas em fósforo, como o monóxido de fósforo, por exemplo. Isso explica como é que o fósforo surge no universo, mas não responde à pergunta que inicialmente movia os cientistas, desde os astrônomos aos biólogos. Como é que esse elemento, tão essencial à vida como a conhecemos, veio parar na Terra? Para responder a essa pergunta, entrou em cena outro instrumento de observação espacial, a sonda Rosetta. Essa é uma sonda da ESA que está há 2 anos orbitando o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, a uma distância da Terra 3 vezes maior do que a distância que nos separa do Sol. Os dados enviados pela sonda Rosetta para a Terra comprovaram a existência de monóxido de fósforo nos cometas do Sistema Solar. Assim como as primeiras moléculas de água chegaram ao nosso planeta a bordo de rochas de gelo celestes, que colidiram com a Terra nos primórdios do Sistema Solar, o mesmo aconteceu com o fósforo. Ou seja, quando as cavidades das nuvens onde as estrelas maiores nascem colapsam para formar novos astros, as moléculas de monóxido de fósforo congelam e ficam presas em grãos de pó ao redor da nova estrela que está se formando. Depois, as partículas começam a se aglomerar na órbita dessas estrelas em nascimento, e alguns desses aglomerados de poeira e gás se transformam em cometas e rochas, que graças ao turbilhão de choques que ocorre quando um sistema estelar nasce, podem viajar até o espaço profundo e alcançarem outros sistemas planetários. É isso mesmo, o gás e o pó presente nas rochas espaciais continham as moléculas orgânicas necessárias para a formação da vida. E como se fossem peças de Lego, ou blocos de construção, foram se combinando e recombinando ao longo dos milhares de anos, até chegarmos na vida como conhecemos hoje. Os astrônomos identificam esses blocos de construção como sendo aminoácidos, os precursores de proteínas e moléculas que podem armazenar informação sobre a forma de ADN. Os fosfolipídios nunca tinham sido observados no espaço até a descoberta de Havila e da sua equipe. Para realizar essa descoberta, os cientistas simularam o espectro que a molécula produz com as baixas temperaturas que se sabe existirem na nuvem de gás. Eles encontraram provas claras desse espectro na luz que passou através da nuvem e foi refletida e computada no Observatório Espanhol. Isso tem implicações importantes não só para as teorias sobre a origem da vida na Terra, mas também para outros planetas e satélites habitáveis em qualquer parte do universo. Os astrônomos já tinham encontrado fósforo e etalonamina antes em pequenos fragmentos de rochas no espaço, mas sem saber como ela se formou e foi parar ali. Alguns investigadores argumentam que a etalonamina foi se formando através de um conjunto desconhecido de reações que um asteroide passa em sua trajetória pelo espaço. Mas, de acordo com a última descoberta, a etalonamina é muito mais abundante no espaço do que os cientistas imaginavam. Na Terra, a etalonamina faz parte da formação da camada hidrofílica das moléculas de fosfolipídios, que se aglomeram nas membranas celulares para proteger suas organelas. Os investigadores disseram em uma entrevista que a sua descoberta nas nuvens interestelares sugere que a etalonamina pode ter sido transferida da nebulosa que deu origem ao nosso Sol para os planetas mais pequenos do Sistema Solar e, obviamente, também foi parar em nosso planeta. Em seguida, pode ter se combinado e recombinado com outras moléculas de diversas formas, até adquirir o formato das células como conhecemos na sopa pré-biótica da vida, da qual emergiram os nossos antepassados e os antepassados de todos os seres vivos da Terra. Mas afinal, o que você acha sobre essa descoberta científica? As bactérias conseguiriam viajar por asteroides e colonizar outros mundos? Ou apenas os blocos de construção biológicos?
que combinadas constroem as moléculas iniciais da vida, conseguiriam realizar esse feito? A vida estaria mesmo disponível espalhada e fragmentada pelo universo? Se sim, como os povos da antiguidade já sabiam disso? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários e se inscrever no canal para ficar sempre bem informado com as últimas descobertas e curiosidades científicas. Até a próxima!